Já vamos abrir lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Toda a sua atenção para Deus agora, que Ele é a pessoa mais importante aqui, é o Espírito Santo. E Ele já está aqui para falar contigo. Livro de Apocalipse, capítulo é o 3. Último livro da sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. E nas próximas quartas-feiras, eu estarei entregando para vocês de um cálice, aonde daqui a pouquinho você vai se dirigir a qualquer uma dessas 3 cruzes. Numa atitude de fé você vai participar do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então é pelo sangue de Jesus Cristo que nós temos vitória. E diz mais, que aonde havia a marca do sangue de Cristo, ali a ação da morte não podia tocar. Essa bênção é para você aqui hoje. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 3, verso 7. Apocalipse, capítulo é o 3, versículo é o 7. Apocalipse 3, 7. Diz assim, irmãos: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Olha aqui para o pastor, gente. Aqui tem muitas revelações. Eu vou destacar um único assunto aqui hoje. A Bíblia diz que Deus escreveu ao anjo da igreja. Hoje Deus fala com todos nós. Isso diz aquele que é santo, Deus ele é santo. Aquele que é verdadeiro, em Deus não há um pingo de mentira, Ele é verdadeiro. Quando andamos na verdade, manifestamos ou manifesta-se a justiça de Deus sobre nós. Mas o que é que Deus está mandando falar? Aquele que tem a chave de Davi. O que é essa chave? A chave é aquilo que te dá acesso, é aquilo que te liga, é aquilo que te dá acesso a algum lugar, a alguém, a alguma coisa. Deus está dizendo que Ele deu a Davi uma chave, quer dizer que a chave era de Davi. Mas que chave é essa, pastor? O Davi, como rei, ele foi invencível. Não teve uma luta que ele não vencesse, não teve uma batalha que ele não conseguisse, mas como homem, ele caiu. Ele pecou, fez besteira, como homem ele foi falho, mas como rei, o Davi nunca perdeu uma luta, nunca perdeu uma batalha. Então este homem, ele aprendeu alguma coisa que nós precisamos aprender, e a Bíblia chama isso que ele entendeu de chave. E você sabe que a chave de Davi serviu para Davi. A chave da minha casa, se eu der para você, não serve para você abrir a porta da sua casa, e vice-versa. Se você pegar a tua chave da sua casa ou de qualquer outro local e me entregar, ela não vai servir para abrir a porta da minha casa. Porque a chave, ela é única, ela pelo menos tem a obrigação de ser, ela tem a obrigação de ser única. A chave de Davi era a chave para o Davi. E o que é essa chave? São aquelas revelações, aqueles entendimentos que nós precisamos ter, que nós devemos ter, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa cumprir na nossa vida os planos dele. Isso a Bíblia chama de chave de Davi. Ele está dizendo que o Davi ele recebeu uma chave. Pastor, e que chave foi esta? A confiança que o Davi possuía em Deus. O Davi, ele disse no Salmos capítulo 3, versículo meia dúzia. Vamos ler isso aqui? Salmos é fácil, é mais ou menos no meio da Bíblia. Capítulo é o 3, 1, 2, 3. O Davi, ele aprendeu uma coisa muito simples, mas que a Bíblia chamou isso de chave. A Bíblia diz que a chave de Davi, qual foi a chave de Davi, pastor? A confiança que o Davi possuía em Deus. Salmos capítulo 3, versículo meia dúzia. Capítulo 3, versículo 6. Diz assim, irmãos: não terei medo. Olha que declaração o salmista Davi faz, pessoal. Não terei medo. De quanto? Epa, de quanto? É muita gente, pessoal. Ele disse: eu não terei medo de 10 milhares, de 10 mil. De pessoas que se opuserem contra mim ao meu redor. Sabe o que o Davi está falando? Ainda que me cerquem 10 mil de uma única vez, eu ainda assim não vou ter medo. Mas por quê? O Davi era super-homem? Não, era como a gente. Davi era muito forte? Não, era como nós.
Era alto? Não, era como nós. Era uma pessoa normal. Mas o Davi aprendeu a confiar em Deus. E a confiança de Davi em Deus dava a ele vitória sobre todas as batalhas. Quando, por exemplo, apareceu o gigante Golias, e o Golias veio, amedrontava todo mundo, até o próprio rei Saul, o Davi se levantou e disse: Golias, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Isso era a coragem que ele tinha, a confiança que ele tinha. Quando ele viu Golias grande, forte, armado, preparado, ele disse: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Você não tem que fugir do demônio, você não tem que fugir do problema. A Bíblia diz: resistir ao diabo, e o diabo que tem que fugir de você. Mas tem gente que ainda não pegou essa chave, ou seja, esse entendimento. Quantas são as pessoas que quando tem que ir ao médico, fazer qualquer tipo de exame, a pessoa já fica com medo? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu tenho tal problema? Será que eu vou ter que fazer a cirurgia? Será que a cirurgia vai correr bem? Será que... Quer dizer, a pessoa já vai com medo. Eu falei na segunda-feira, quem veio à igreja, que o diabo ele trabalha te amedrontando. Quando você entra com medo numa batalha, você já perdeu antes de começar a guerra, pessoal. Você já perdeu. Então o Davi não venceu, não perdia uma batalha, não porque ele era mais forte do que a gente, mas porque ele aprendeu uma coisa básica. A chave de Davi era a confiança dele em Deus. Você lembra do Salmos 23? O Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. O Davi entendeu que enquanto ele fizesse o que Deus mandava, enquanto ele praticasse o que Deus estava dizendo, não faltaria nada para ele. Ele seria bem sucedido, ele alcançaria a vitória, ele daria a volta por cima, ele alcançaria tudo aquilo que Jesus tinha para a vida dele. Então a chave de Davi, que Deus deu a ele, que ele agora tinha acesso, era a confiança que ele tinha em Deus. Não importa o momento em que você está passando, você precisa ter essa chave. Não é mais a de Davi, agora é a minha chave, é a tua chave. Sou eu quem confio, é você quem confia em Deus, para que Deus possa operar na tua vida. Lá no segundo caso, segunda história, Mateus capítulo 16. A história de um homem chamado Pedro, a qual o próprio Jesus deu uma chave para ele. Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16. O que eu estou lhe mostrando aqui hoje, você precisa de chaves para ter acesso ao reino de Deus, para ter acesso a tudo aquilo que Deus tem para lhe dar. Sem a chave você não tem acesso, você não consegue entrar, não consegue sair, você não conseguirá tomar posse, usufruir, desfrutar daquilo que Deus quer lhe dar. Olha o que diz o capítulo 16, versículo também 16. Jesus reuniu os seus discípulos e perguntou: discípulos, quem é que diz a multidão que eu sou? Olha aqui para o pastor. Jesus se preocupava com a fama. Ele se preocupava com a maneira com que as pessoas pensavam a respeito dele. Jesus perguntou: quem é que diz a multidão que eu sou? Dizem que eu sou quem? E foram falando vários nomes. Resumido, disseram: Senhor, disseram que tu és Elias, João Batista ou algum dos grandes profetas. Jesus se interrompeu e disse: e vós, discípulos, quem eu sou para vocês? Versículo 16, capítulo 16, verso 16. E Simão Pedro respondeu e disse-lhe, disse o que, pessoal? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei. O que Jesus daria, pessoal? Olha aí, de novo, Jesus falou: vou te dar chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Volte a atenção aqui a mim. Então o apóstolo Pedro, ele entendeu uma coisa, e aquele entendimento, Jesus falou que aquilo era uma pedra, era um entendimento, que daria para ele uma chave, porque ele entendeu que Jesus não era um profeta, Jesus não era um apóstolo, Jesus não era apenas um homem bom, Jesus é
O próprio Deus. Quando Pedro entendeu aquilo, que Jesus era para ele o próprio Deus, portanto, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que prospera, o que batiza com o Espírito Santo e o que leva para o céu, o Pedro reconheceu e confessou: Jesus, para mim, tu és o Cristo. É isto que só é para mim, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus se alegrou com aquela confissão. Aquela confissão que o Pedro declarou, que o Pedro disse, Jesus chamou isso de entendimento de pedra. Ele disse: Pedro, também te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra, sobre este entendimento, sobre esta palavra, sobre esta chave, sobre esta revelação, duas coisas Deus falou. Primeiro, as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida. Olha aqui para mim, queridos. Se as portas do inferno estão prevalecendo sobre você, você ainda não entendeu, você ainda não tem a chave do reino de Deus. Porque quando você tiver a chave, como é que é ter a chave? É ter o entendimento. Quando você entender o que Deus fez, o que Deus declara, o que Deus promete, o que Deus diz, você vai ter acesso a Deus para você pedir e Deus te atender, para você paralisar a ação do mal e o diabo sair correndo, porque você terá a chave, você terá o acesso. Então Deus disse: Pedro, duas coisas. Primeiro, por causa desta palavra, as portas do inferno não vai prevalecer sobre a tua vida. Graças a Deus. Quando você entender que você foi curado pelas feridas de Jesus, entender que Jesus se fez pobre para você enriquecer, que Ele se fez maldito para você ser uma bênção, que Ele morreu para você ter uma vida, as portas do inferno não vai prevalecer sobre a tua vida. Isso é uma chave, é um entendimento, é uma revelação que Deus espera que você tenha, Deus espera que você pratique, para que você tenha acesso às bênçãos de Deus. Ele disse: eu também te digo, tu és Pedro. Primeiro, sobre esta pedra, sobre esta palavra, revelação e entendimento, as portas do inferno não prevalecerão. Segunda bênção, Pedro. Vamos voltar aqui, 16, 19. Que mais? Segunda bênção. E eu te darei. O que, pessoal? Quantas chaves? Está no plural. Está no plural. Então há várias chaves. Existem pessoas que já adquiriram a chave da cura divina. Quando surge uma doença, a doença está amarrada, vai embora do meu corpo em nome de Jesus, e você é curado, mas não prospera de jeito nenhum. Tem gente que já está prosperando, a vida financeira você está arrebentando, está sendo um sucesso, mas talvez a vida familiar você está a ponto de pular do barco, você já não aguenta mais o marido já não aguenta mais a esposa, sei lá mais o que. Quer dizer, existem pessoas que ainda não receberam o entendimento para muita coisa. Você já tem o entendimento para algumas, mas não tem para tudo. Jesus disse: Pedro, por que você acredita que eu sou Cristo? Eu então estou lhe dizendo que eu vou lhe entregar as chaves, no plural. Pastor, mas quantas chaves são necessárias? Quantas for preciso, pessoal. Lembra do Salmos capítulo 100? A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor, servir a Ele com alegria. No versículo 4 diz assim, ó: entrai pelas portas, no plural, dele, com ação de graça. Deus, Ele tem várias portas. Ele tem a porta da cura, Ele tem a porta da prosperidade, Ele tem a porta da salvação da família, Ele tem várias portas. Mas eu lhe pergunto, você tem a chave? Você está entendendo? O carcereiro, ele ouviu: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando o carcereiro acreditasse, a salvação seria para ele, mas a salvação alcançaria a família dele. Isso era uma chave, era um entendimento. Você precisa ter essa chave, você precisa ter esse entendimento de que aquilo que Deus está lhe falando é exatamente o que Deus quer para você. Então, voltando à história de Pedro, ele disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra, primeiro, as portas do inferno não prevalecem. Segundo, eu estou te dando as chaves. Para quê? O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar aqui na terra, será desligado no céu. Quando você tem entendimento, você tem poder para determinar a bênção vir. Para paralisar o inferno e o inferno sair correndo da sua vida. Porque você tem a bênção de Deus. Porque você tem o entendimento. E com o entendimento daquilo que Jesus está dando para você, você então vai ter acesso
as bênçãos de Deus. Terceiro e último exemplo que eu vou lhe dar, Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Terceiro e último caso. A história de um centurião de Cafarnaum. A Bíblia diz que ele tinha um servo que estava paralítico e endemoniado. Paralítico e violentamente endemoniado. E este servo, por estar paralítico e violentamente endemoniado, esse homem saiu de casa, foi atrás de Jesus, e quando o encontrou, ele começou a contar o relato. Jesus, o meu servo está paralítico e violentamente atormentado. Antes que ele concluísse, Jesus o interrompeu e disse: eu vou até a sua casa e levarei saúde para ele. Eu lhe pergunto uma coisa: se Jesus entrasse hoje na tua casa, você receberia? Sim ou não, pessoal? Receberia? Segunda pergunta: a sua casa está pronto para receber uma visita agora? Diminuiu. A sua casa está pronta para receber uma visita agora? Ou você tem que fazer: pastor, espera um pouquinho, deixa eu tirar a toalha da frente. Como é que está a sua casa? Ela está pronta para receber uma visita agora? Se eu for agora com a minha família, você sabe que eu brinco com a minha família, o meu pacote, mas é brincadeira, tá? A minha família. Eu brinco com a minha família que na minha casa nós somos em 5. Se eu for na tua casa agora, você não vai ter que ir na frente para tirar nada da frente? Se eu for lá para jantar na sua casa, posso ir lá, você vai me receber? Última pergunta: sua casa espiritual, como que ela está? A sua casa física. Existem pessoas que, se souberem agora: pastor, só vai na minha casa? Espera aí, liga para quem tem em casa: fulano, pastor está indo, tira o negócio da frente, coloca o feijão no fogo, faz não sei o quê, corre atrás. Mas e se Deus for na tua casa agora, será que vai dar tempo disso? O que eu quero que você entenda, que quando Jesus falou: eu irei até a sua casa e vou levar saúde, olha o que o homem respondeu, versículo 8. E o centurião lhe respondeu: Senhor, não sou digno. Olha aqui, pastor, de volta. Ele foi sincero. Volto a brincadeiras à parte, agora com seriedade. Será que a sua casa, ela está pronta para receber visita agora? Espiritualmente falando, se Jesus vier te visitar agora, se Jesus vier com a bênção dele, ele vai te ver orando, ele vai te ver na fé, na perseverança. Quando o anjo veio trazer resposta para Daniel, já fazia 21 dias que Daniel estava orando. E o anjo diz: Daniel, eu só cheguei até você por causa das tuas palavras. Porque você não parou de crer, você não parou de confessar, você não parou. Volto a perguntar-lhe: será que se Jesus for na tua casa, a tua casa está pronta? Não estou falando da casa terrena, não estou falando da cama, do sofá, da geladeira, estou falando da sua vida agora. Será que você está pronto para receber a Deus? Será que você está pronto para receber a visita de Jesus? Porque Jesus, ele é justo, pessoal. Ele não vai olhar para você se você tem móveis bonitos ou móveis feios, falando do seu coração agora. Deus não vai olhar para o teu coração, ele só quer ver uma coisa: se você o aceita, se você crê nele, se você o recebe, se você pratica a palavra. Hoje pela manhã, no primeiro culto do dia, quando acabou o culto, uma senhora veio falar comigo, várias pessoas. Mas uma entre as pessoas que vieram falar comigo falou: pastor, depois dessa mensagem eu descobri, o meu bolso já se converteu, mas o meu coração não. Eu disse: como assim? Ela me disse: pastor, estou na igreja há tanto tempo, e se tiver que ajudar a obra de Deus ou alguém, eu faço isso de coração aberto. Mas quando alguém pisa na bola comigo, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar aquela pessoa. A irmã me falou: eu tenho dificuldade de olhar para o rosto daquela pessoa. Ela disse: eu descobri que o meu bolso está convertido, mas o meu coração não. Eu lhe pergunto: será que Deus pode entrar na tua vida hoje? Será que se Jesus vier com a bênção, ele vai te ver na oração, na fé, na perseverança, crendo, confiando? Será que se Jesus entrar, o centurião foi sincero: Senhor, não vai na minha casa não. Por favor, não entre na minha casa agora. Meu irmão, tem gente que tem que ser sincero: Jesus só não pode entrar na minha casa agora não. Porque se o senhor entrar, só vai ver que eu não vou com a cara da Maria.
Só vai ver que eu estou com raiva do meu sobrinho fulano. Só vai descobrir, Deus, que esse mês eu fui infiel. Jesus, não vai na minha casa agora não, porque só vai descobrir que eu estou sendo preguiçoso, eu já não oro. Deus, não vai na minha casa agora não. Você entendeu que a casa é o coração? Porque eu só vai descobrir que eu não estou sendo sincero. Se Deus entrar na tua casa hoje, se Deus entrar no teu coração hoje, o que Ele vai encontrar? Um dia Jesus entrou no templo, diz a Bíblia, lá em Lucas capítulo 21. E quando Jesus entrou no templo, Ele viu ali muita gente negociando, vendia coisas, compravam coisas. Naquela época o comércio era de animais. Vendia porco, comprava galinha, vendia avestruz, comprava cobra, vendia tucunaré. O que mais tem de peixe aí? Tambaqui, comprava tucumã, e era um comércio tremendo. E diz a Bíblia que quando eles olharam para aquilo, pessoal, Jesus olhou para aquilo, Jesus ficou chateado, começou a chutar tudo. Isso aqui é espiritual. Isso é espiritual. Tem gente que no seu coração você está negociando. Esse eu perdoo, não, mas esse aqui eu não quero nem ver pintar de ouro. Esse aqui é meu amigo, mas esse aqui eu não quero nem que passe perto de mim. Tem gente que você está negociando no seu coração. Quem é que merece o teu perdão? Quem é que você gosta? Quem é que você ama? A quem você tem que honrar? Meu irmão, nós temos que andar direito. Se nós não andarmos direito, quando Jesus visitar a tua casa, Ele não vai poder deixar a bênção na tua casa. Você tem que andar direito. Muitas vezes nós não andamos, por isso que você não está tendo a chave, você não está tendo acesso. Vamos imaginar um exemplo bem grosseiro. 3 exemplos. Vamos imaginar que o pessoal da energia, da companhia de energia, vai na tua casa e corte a tua luz. Mas você está andando, você está pagando tudo direitinho. Você não tem uma conta em atraso. Eles cortaram a sua energia. O que você faz? Deixa para lá, não tem problema não. Faz isso? O que você faz? Você vai atrás, religa. Ah, vou ver a semana que vem. Semana que vem, coisa nenhuma, está tudo pago e agora. Volta aqui e religa esse negócio, porque é seu direito. Vamos dizer que você, ao contrário agora, vamos dizer que você esqueceu de pagar 1 mês, esqueceu de pagar 2 meses, se esqueceu de pagar 5 meses, aí já não é esquecimento, né, gente? Mas vamos dizer que você durante 5 meses, entre aspas, você se esqueceu de pagar. Eles chegam lá e cortam a sua energia. Você chega para o moço, pelo amor de Deus, moço. Ele não vai poder voltar atrás porque você está chorando. Ele vai ter que cortar a energia. Você vai cobrar, moço, eu não posso ficar sem, aqui tem criança, olha o calor aqui de Manaus, sei lá mais o quê. Você não terá direito de cobrar alguma coisa. Você está com a sua conta negativa, no vermelho, e você pega o seu cartão toda feliz, vai lá, enche o porta-mala de compra, na hora de pagar você descobre que você não tem saldo. Aí você fica bravo com a moça da loja. Ô moça, por que você não vai deixar eu levar? Eu já comprei, gostei disso, gostei daquilo. Espera aí, você não tem saldo, você não tem crédito. Quer ver um exemplo bem bobinho que muitas vezes você não presta atenção? Quantas são as pessoas, por exemplo, que não se importam? No Brasil, então, isso é demais. Tem gente que não se importa em votar. Ah, para que eu vou votar? Os políticos são tudo uma maravilha, não vou votar coisa nenhuma. Aí quando você tem que reclamar, você vai reclamar para quem? Você não votou em ninguém? Para que você vai reclamar? Você deu para entender que às vezes você não tem acesso porque você não faz a tua parte? Tem gente que não tem acesso porque não faz a tua parte. Não, para que votar? No Brasil não muda mesmo, é sempre os mesmos, sei lá mais o quê. Na hora de votar que você tem força para poder colocar a pessoa direita, colocar uma pessoa de bem, você não se esforça. Ora, como é que vai dar certo? Está dando para entender onde eu quero chegar? Você só pode ter acesso a alguma coisa quando você fizer a tua parte. Quando eu votar, eu vou ter todo o direito de chegar para quem eu votei, ou para aqueles que se elegeram por minha causa, e cobrar, olha, na minha rua está faltando isso. Ah, mas eles não vão fazer, mas cobrar eu posso. Porque eu votei, eu sou eleitor, eu tenho o meu direito. Você paga impostos, você tem direito a cobrar, mas tem gente que não cobra. O que eu estou lhe mostrando aqui? Você ainda não entendeu que quando você tem entendimento, você tem chave, você tem acesso, você tem direito de cobrar a sua bênção, de cobrar o seu milagre, de reivindicar qualquer coisa. O que o versículo está dizendo para nós aqui é que o entendimento de Pedro daria para ele a chave do reino dos céus. O centurião agora, não sou digno de receber na minha casa. Volte aqui, capítulo
Cadê? Capítulo 8, versículo 8. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, ele vai, digo ao outro vem, ele vem, ao meu criado fazer isso, ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse-lhe aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu vou terminar aqui, pessoal. Olha o que o centurião entendeu. Ele disse: eu sou homem sob autoridade. Olha aqui, pastor, o que é estar sob? É estar debaixo. Sobre é estar por cima, sob é estar debaixo. Ele diz: pois também sou homem sob autoridade, ou seja, eu estou debaixo da autoridade de alguém que me deu autoridade para mandar em 100 homens, em 100 soldados. Eu digo a cada um dos 100 soldados: vão, eles têm que ir. Eu digo a outros 100: vem, eles têm que vir. Senhor, eu reconheço que o Senhor é de Deus, o Senhor está debaixo da autoridade de Deus. A palavra que o Senhor der vai se cumprir na vida do meu servo. Jesus olhou para aquilo, aqui não está escrito chave, mas aquela foi uma chave, foi um entendimento que aquele homem recebeu, que mudou a vida dele por completo. Tomara que hoje você tenha esse entendimento, para que a tua vida também mude, para que os teus resultados também mudem, e para que você viva o melhor de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Digam graças a Deus, pessoal. Deixa eu resumir o que eu te falei aqui hoje. O que nós aprendemos? O Davi recebeu uma chave. Qual era a chave de Davi? A confiança que ele tinha em Deus. Eu falei aqui também, além do Davi, falei de Pedro. O Pedro recebeu uma chave. Qual foi a chave de Pedro? O entendimento de que Jesus podia tudo. Essa foi a chave de Pedro. Falei agora do centurião de Cafarnaum. Ele recebeu uma chave. Ele entendeu que quem está debaixo da autoridade de Deus, você terá a autoridade do próprio Deus para poder orar, e o que você orar vai acontecer. E num culto como agora, vai acontecer na sua família, vai acontecer na sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Até que